Olá, tudo bem? Meu nome é Damires. Meu nome é Júlia Somos alunas de enfermagem da UPE Campus Petrolina. e hoje nós vamos falar sobre a inflamação crônica e o papel central dela nas doenças crônicas não transmissíveis. Bom, primeiramente, o que é a inflamação crônica? A inflamação crônica é um processo imunológico de baixo grau que é persistente e que vai desempenhar um papel central no desenvolvimento e na progressão de muitas doenças que a gente vai ver no decorrer dessa apresentação. Por exemplo, diabetes tipo 2, aterosclerose e câncer. A inflamação crônica, ela vai ocorrer quando a resposta inflamatória não se resolve completamente ou quando tem alguma desregulação do sistema imune, que aí vai levar a uma ativação persistente das células de defesa, então ela vai sempre estar sendo ativada. É como se o sistema imunológico ficasse em constante estado de alerta e fosse atacando os próprios tecidos do corpo. É importante a gente também diferenciar a inflamação crônica da inflamação aguda. A inflamação, no geral, é uma resposta imunológica e é uma resposta natural e protetora do nosso corpo contra alguma agressão, alguma lesão, infecção ou alguma substância irritante. É como se o nosso organismo ligasse um sinal de alerta e acionasse o sistema imunológico para combater a ameaça, defender a gente e reparar os danos. Então vamos lá. A inflamação aguda, ela é como um alarme estridente, ela vem assim de repente, é intensa, é localizada e apresenta sintomas como dor, calor, vermelhidão e inchaço. Já a inflamação crônica, ela é, ela é como um incêndio lento e persistente e se instala de forma gradual, muitas vezes não apresenta sintomas aparentes e pode durar semanas, meses ou até anos e vai causando danos silenciosos aos nossos tecidos. E aqui a gente queria só deixar claro que a inflamação aguda, ela é essencial para a nossa saúde, porque imagine, por exemplo, um corte na pele. A inflamação responsável por enviar a célula de defesa para combater a possível infecção e começar a regeneração do tecido que foi lesionado é justamente a inflamação aguda. O problema da inflamação é somente quando ela para de ser aguda e passa a ser crônica. E aí ela passa de uma aliada para uma vilã. Nesse processo da inflamação, é importante a gente falar sobre o papel das citocinas pró-inflamatórias. A gente trouxe aqui o fator tumoral alfa e a interleucina 6. As citocinas, elas são uns mensageiros químicos que vão comandar a resposta inflamatória. No caso da inflamação crônica, essas citocinas pró-inflamatórias, como essas que eu citei agora, elas vão desempenhar um papel fundamental e vão perpetuar o processo inflamatório. Ou seja, vai fazer com que ele continue acontecendo e vai causar danos aos tecidos. O fator tumoral alfa, o fator de necrose tumoral alfa, ele é produzido principalmente por macrófagos e células T ativadas. Ele é como se fosse um general que comanda o ataque. Ele vai aumentar a permeabilidade vascular e vai permitir a chegada de mais células de defesa no local da inflamação. Mas quando é em excesso, ele pode causar febre, perda de apetite e até mesmo alguma lesão nos tecidos. Já a interleucina 6, ela é produzida por vários tipos de células, como macrófagos, células T e fibroblastos. Ela vai agir como um recrutador, vai estimular a produção de outras proteínas inflamatórias e também vai estimular a proliferação das células de defesa. Ela vai contribuir para a inflamação crônica de baixo grau e está diretamente relacionada às doenças crônicas não transmissíveis. Bem, agora a gente vai ver essa relação desse processo silencioso com o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis. Bom, essa inflamação crônica, ela é um fator-chave no desenvolvimento da resistência à insulina, que é uma condição metabólica crucial para o aparecimento de várias doenças crônicas, como o diabetes tipo 2. E como essa inflamação crônica ela afeta a insulina? Vai começar
a inflamação crônica de baixo grau, muitas vezes ela é associada a condições como a obesidade, sedentarismo e uma dieta inadequada, vai afetar diversos órgãos, incluindo o fígado, o tecido adiposo, o músculo esquelético e o pâncreas. E essa inflamação, ela vai ativar a liberação de citocinas inflamatórias e citocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 6, que vão interferir diretamente no funcionamento da insulina. Então, essas citocinas elas vão prejudicar a ação da insulina nas células, diminuindo a eficácia desse hormônio na regulação do açúcar no sangue. Então, como resultado, vai ter uma desregulação do metabolismo da glicose. Então, essas células elas vão se tornar menos sensíveis à insulina, levando à diminuição da capacitação de glicose e o aumento dos níveis de açúcar no sangue, que são um dos principais sinais da resistência à insulina. Então, algumas das consequências da resistência à insulina é que, para compensar a diminuição da eficácia da insulina, o pâncreas ele vai começar a produzir mais insulina. No entanto, com o tempo, essa sobrecarga ela pode levar à disfunção das células beta, das células betas do pâncreas e vai resultar na falha da produção da insulina. Então, quando essa resistência à insulina não é controlada, o corpo não consegue mais regular adequadamente os níveis de glicose no sangue, o que pode levar ao diabetes tipo 2. E essa resistência à insulina associada à inflamação crônica, além do diabetes tipo 2, ela também vai aumentar o risco de outras condições, como a hipertensão, doenças cardiovasculares e obesidade. Agora, a relação entre a inflamação crônica e a disfunção endotelial. Bem, a aterosclerose é um exemplo clássico de doença não transmissível relacionada à inflamação crônica e à disfunção endotelial. Ela é caracterizada, a aterosclerose, pelo acúmulo de placas de gordura, colesterol e outras substâncias nas paredes das artérias, levando à redução do fluxo sanguíneo e aumentando o risco de doenças cardiovasculares graves, como o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Bem, essa disfunção endotelial é um dos primeiros passos para para o desenvolvimento da aterosclerose. Nesse processo, os macrófagos, que estimulados pela inflamação, células do sistema imunológico responsáveis, os macrófagos são células do sistema imunológico responsáveis por limpar o organismo, elas vão englobar o excesso de colesterol no sangue, transformando em células espumosas. Então, em vez de resolver o problema, essas células elas vão liberar substâncias que intensificam a inflamação, agravando os danos nas artérias e contribuindo para a formação de placas de gordura. Então, é como se os garis, que são os macrófagos do nosso corpo, em vez de limparem a sujeira, eles acabassem entupindo os canos com ela. E esse estado de inflamação, ele vai provocar danos do revestimento interno dos vasos sanguíneos, que é o endotélio, facilitando o acúmulo de lipídios e a progressão de placas ateroscleróticas. E com o tempo, essa condição pode resultar em eventos cardiovasculares fatais e debilitantes, como infartos e AVCs. Outra conexão é a inflamação crônica e a proliferação celular normal. Elas estão diretamente essa inflamação crônica ela vai estar diretamente associada ao surgimento de alterações celulares que podem levar ao desenvolvimento do câncer. Esse vínculo ocorre porque o ambiente inflamatório provocado pela inflamação crônica, ela vai criar condições favoráveis para a proliferação celular descontrolada e a sobrevivência de células alteradas, desencadeando assim o processo chamado de carcinogênese. Como essa inflamação crônica ela vai contribuir para essa proliferação celular anormal? Bem, moléculas como o fator de necrose tumoral e a interleucina 6
vão desempenhar papéis centrais nessa inflamação crônica, pois essas citocinas pró-inflamatórias, elas vão promover sinais de crescimento celular, ativam as vias de sobrevivência e vão inibir a apoptose, que é a morte celular programada. Com isso, a inflamação ela vai estimular a formação de novos vasos sanguíneos, fornecendo oxigênio e nutrientes às células alteradas, o que vai favorecer o seu crescimento e expansão, que vai ter um aumento na angiogênese. Essas substâncias geradas durante a inflamação, como as espécies reativas de oxigênio, podem causar mutações no DNA das células, aumentando o risco de alterações genéticas que levam a uma proliferação descontrolada. E, com isso, a inflamação ela vai alterar a interação das células normais, imunes e mutadas, criando um microambiente tumoral que favorece o crescimento, invasão e disseminação das células cancerígenas. Bom, entrando nos fatores desencadeantes da inflamação crônica, a obesidade é um desses fatores devido às alterações metabólicas e imunológicas que são associadas ao acúmulo excessivo de tecido adiposo, principalmente na região visceral. O tecido adiposo, além de ser um local de armazenar energia, é também um órgão endócrino ativo, capaz de produzir e liberar substâncias que vão afetar o funcionamento do organismo. Em pessoas obesas, esse tecido vai sofrer uma expansão descontrolada e vai levar a uma série de disfunções. Primeiramente, as células adiposas hipertrofiadas começam a secretar grandes quantidades de citocinas pró-inflamatórias, que são aquelas que eu falei no início, a interleucina 6, fator tumoral de necrose alfa, e essas substâncias vão promover a inflamação local e podem alcançar a circulação, desencadeando a inflamação em órgãos que são distantes. Além disso, o crescimento excessivo do tecido adiposo vai atrair macrófagos, que são células do sistema imunológico, que vão infiltrar esse tecido e aumentar ainda mais a produção de mediadores inflamatórios. Em indivíduos obesos, até metade das células presentes no tecido adiposo podem ser macrófagos, o que vai agravar mais ainda o estado inflamatório. Outro fator importante na obesidade é a leptina, um hormônio que vai estimular processos inflamatórios, que vai ser, nesse caso, secretado em excesso, enquanto que a adiponectina, que tem propriedades anti-inflamatórias, vai estar em quantidade reduzida. Então, esse desequilíbrio vai favorecer um estado inflamatório crônico no organismo. E, além disso, o crescimento acelerado do tecido adiposo pode levar à falta de oxigênio nesse tecido. E isso vai causar o estresse celular e vai aumentar ainda mais a produção de citocinas inflamatórias. A obesidade também está associada à resistência à insulina, que é tanto uma consequência quanto um agravante do processo inflamatório. Além disso, o tecido adiposo disfuncional vai liberar ácidos graxos livres na corrente sanguínea, que podem ativar as vias inflamatórias em órgãos como o fígado e acabar ampliando o impacto sistêmico da inflamação. Todos esses fatores vão criar um ciclo vicioso. A inflamação vai promover a disfunção metabólica, e a disfunção metabólica vai acabar aumentando a inflamação. Então, esse processo está associado a diversas doenças crônicas, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e outras. Por isso que é tão importante ter o controle da obesidade para prevenir e reduzir a inflamação crônica e assim acabar protegendo o organismo de complicações metabólicas e imunológicas a longo prazo. Outro fator desencadeante é o estresse oxidativo, porque justamente ele é resultado do desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio e a capacidade antioxidante do organismo. Então, vai ter um desequilíbrio entre esses dois. Esse desequilíbrio vai levar o corpo, a danos, vai levar o corpo a sofrer danos em estruturas celulares, como proteínas, lipídios, DNA. E aí, quando esses danos ocorrem, as células vão liberar sinais que vão ativar o sistema imunológico,
promovendo uma resposta inflamatória. Só que, em condições de estresse oxidativo contínuo, como em doenças metabólicas, envelhecimento ou exposição a poluentes, essa resposta inflamatória vai se tornar crônica. O estresse oxidativo também pode ativar as vias moleculares, como um fator de transcrição que é responsável por regular a expressão de genes pró-inflamatórios. Esses genes vão controlar a produção, eles controlam a produção de citocinas inflamatórias, quimiocinas e enzimas que vão perpetuar, fazer a inflamação continuar. A disfunção mitocondrial, frequentemente associada ao estresse oxidativo, também contribui para o problema, pois vai liberar moléculas inflamatórias e vai aumentar a produção de espécies reativas de oxigênio. E esse processo todo vai gerar um ciclo vicioso. O estresse oxidativo vai causar inflamação e a inflamação vai amplificar o estresse oxidativo. E isso tudo vai agravar as condições crônicas, como as doenças que eu já citei anteriormente, diabetes, doenças cardiovasculares e outras. Bom, as infecções subclínicas, embora não apresentem sintomas aparentes, elas também podem desencadear a inflamação crônica, ser um fator desencadeante, e contribuir significativamente para o desenvolvimento de doenças crônicas. Essas infecções, elas são causadas por micro-organismos, como os vírus ou bactérias. Elas vão manter o sistema imunológico em constante alerta, gerando essa resposta inflamatória persistente. Bem, como essas infecções subclínicas, elas levam à inflamação crônica. Começa-se com uma infecção inicial, em que os micro-organismos patogênicos, eles invadem o organismo sem causar sinais ou sintomas perceptíveis. Apesar disso, o sistema imunológico, ele reconhece sua presença e vai ter a resposta imunológica, que para combater essa infecção, o sistema imunológico ele vai ativar uma resposta, liberando as citocinas pró-inflamatórias, como a TFN-alfa e a IL-6, e essas moléculas elas sinalizam para combater o invasor, mas também promovem essa inflamação. Então, quando essa infecção não é completamente eliminada, os micro-organismos eles continuam no organismo, estimulando a resposta imunológica prolongada. E esse estado ele vai perpetuar a inflamação, mesmo com a ausência de sintomas. E com isso vai causar consequências ao nosso corpo. E algumas dessas consequências da inflamação crônica pelas infecções subclínicas são os danos aos tecidos, que essa inflamação contínua pode lesar os tecidos e órgãos, prejudicando sua função normal e também levando a desgaste clínico, e também o aumento de risco de doenças, em que essas pessoas com infecções subclínicas elas estão mais propensas a desenvolver condições graves, como as doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e até certos tipos de câncer. E isso vai ocorrer porque a inflamação persistente vai contribuir para os processos patológicos, como a resistência à insulina, formação de placas ateroscleróticas e alterações genéticas em células, como já foi abordado. Então, como vimos, a inflamação crônica ela está no centro do desenvolvimento de muitas doenças crônicas, como o diabetes tipo 2, a aterosclerose e o câncer. Ela vai afetar diversos sistemas no corpo humano e contribuir significativamente para o comprometimento da saúde a longo prazo. Então, controlar e manejar essa inflamação crônica é, portanto, uma estratégia crucial para prevenir ou retardar as doenças crônicas não transmissíveis. Então, para isso, para combater esse inimigo silencioso que vai ser essa inflamação crônica, é preciso mudanças em nossos hábitos de vida. E algumas delas são a alimentação balanceada, que ao adotar uma dieta rica em antioxidantes, fibras e alimentos frescos, reduzir o consumo de alimentos processados, gorduras saturadas e açúcares refinados vão ajudar muito. Além da prática, associada também à prática de exercícios físicos regulares, que essa prática regular
de exercícios físicos, ela vai reduzir os marcadores inflamatórios e melhorar a saúde metabólica. O controle do estresse também, como a meditação, yoga, que minimiza a liberação de hormônios inflamatórios, além de que evitar o tabagismo e reduzir o consumo de álcool, que vai reduzir a carga inflamatória do corpo e prevenir danos a longo prazo. Então, essa prevenção é sempre o melhor caminho dessa inflamação crônica. Alimentação balanceada, prática de exercícios físicos regulares e o controle do estresse são armas poderosas para enfrentarmos essa inflamação crônica e suas consequências. Nossa apresentação foi isso. Muito obrigada pela atenção. Aqui estão nossas referências. Espero que tenham gostado.